O motociclista de 29 anos morreu na manhã desta segunda-feira depois de ser baleado na zona sul de Londrina. Ele teria se envolvido numa discussão em um posto de combustíveis. Um segundo homem que estava na garupa da moto também foi baleado, mas não corre risco de morrer. O Edson Neves, né? O Edson Neves está chegando com essas informações para a gente. Isso, Cid, boa tarde novamente para você, para quem está nos acompanhando. Isso foi logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. O SEAT, ele foi acionado por volta das 6h40 da manhã e já sabendo da natureza da ocorrência, né, que foram disparos de arma de fogo, eles já pediram então o apoio dos médicos do SAMU e também da Polícia Militar para que a polícia fizesse o isolamento do local e, claro, para que garantisse a segurança das equipes de socorro. Só que chegando lá no local, Cid, o Samuel Barbosa da Silva, de 29 anos, ele já estava sem vida. Inclusive, ele caiu morto a bordo ainda da moto em que ele estava pilotando, né? Então a moto acabou caindo em cima dele e ele estava então com esses ferimentos que acabaram sendo fatais. Vamos acompanhar um trecho da entrevista coletiva dada pelo cabo Rafael Arrigoni, do SEAT, né, por parte do Corpo de Bombeiros, falando então a respeito desses ferimentos. Já fizemos uma avaliação de pupilas ali, estavam bem dilatadas, né? Isso é um sinal claro ali de morte cerebral. E após identificarmos isso, quando fomos fazer a manobra de retirada do capacete, o médico também já presente estava. Fez avaliações ali de pulso, fizemos avaliação neurológica e infelizmente ali o mesmo já encontrava-se em óbito. Disparos em região de membros inferiores ali, né? Pegando coxa, pegando até uma parte ali da canela dele, né? E no flanco também, pegando mais a região abdominal ali. O mesmo não estava apresentando nenhum sinal de movimento, não tinha a movimentação abdominal de respiração e torácica, né? E isso já é um indicativo ali de que o mesmo estava parado. A avaliação pupilar feita, uma pupila bastante dilatada, então são sinais claros ali de morte encefálica. Tá aí, Cid, o cabo Rafael Arrigoni falando então, né, a respeito desse trabalho da equipe do SEAT que infelizmente não foi possível reanimar o Samuel e ele acabou morrendo ali no local. Quem esteve presente também no local de crime foi o Dr. João Reis, delegado de homicídios da Polícia Civil, que estava em deslocamento para a delegacia, foi acionado então pelas equipes e também foi até o local. Ele vai nos falar a respeito das primeiras informações que já foram colhidas pela Polícia Civil. Sabemos que ele estava trabalhando em um bar, depois passaram em um posto de combustíveis aqui próximo. Infelizmente, se envolveram em uma discussão com outros dois indivíduos, eles acabaram sendo perseguidos e assassinados aqui nesse local. Um foi assassinado e o outro foi ferido e foi encaminhado a uma UPA. Uma equipe da Polícia Civil está no local para fazer os procedimentos de praxe, que são os relatórios. Uma outra equipe vai atrás do estabelecimento comercial onde eles estavam, houve essa discussão. E eu já estou deslocando até essa UPA para fazer a oitiva dessa vítima, se ela tiver condições de falar, porque pode ser que não tenha condições de falar, mas se a equipe médica liberar o sobrevivente para falar, já pretendo fazer a oitiva dele no hospital mesmo. O que pode auxiliar bastante a investigação é o tipo de crime que ocorreu. Não me parece crime ser relacionado com o tráfico de drogas, e sim briga de momento em um bar. Isso para a investigação facilita muito. Aquelas mortes relacionadas com o tráfico de drogas são mais difíceis de elucidar, porque são difíceis de conseguir provas, na verdade, né? Neste caso aqui, por ser a princípio uma briga de bar, é muito mais fácil identificar os suspeitos, porque as vítimas trabalham, né? E não teve envolvimento com o tráfico de drogas a princípio. Tá aí, Cid, o Dr. João Reis, então, trazendo as primeiras informações. Só para a gente atualizar aqui, nessa entrevista foi no início da manhã. Nós conversamos com o Dr. João Reis também sobre outros assuntos, agora mais para o final da manhã. E nós questionamos justamente a respeito também dessa possível oitiva, né, do homem que estava na garupa da moto. Então, o Dr. João Reis confirmou que ele foi até a UPA do Jardim Sabará, né, em que esse homem estava ali para ser atendido. Ele praticamente confirmou a versão apresentada pelo Dr. João Reis, né? Que eles saíram do trabalho, foram até essa conveniência desse posto de combustíveis e lá, né, teria tido então esse possível desentendimento entre as vítimas e
os suspeitos. Então, a versão apresentada pelo garupa bate com o que foi colhido pela Polícia Civil. Esse garupa, o Cid, né, só para a gente conseguir contextualizar aqui para o pessoal que está assistindo, logo depois em que eles foram atingidos pelos disparos de arma de fogo, o garupa ele correu para pedir ajuda e um terceiro ali, um popular, acabou então ajudando esse homem e fazendo esse encaminhamento à UPA do Jardim Sabará. Esse garupa ele estava com ferimentos, né, tiros de raspão na região da perna e também aqui na região da coxa, próximo às nádegas. E ele foi posteriormente transferido para o hospital universitário, até por conta desse tipo de ferimento, né, um ferimento por arma de fogo. Então a Polícia Civil agora está com essas diligências, né, com o pessoal do posto de combustíveis, as imagens para tentar ali entender, elucidar como é que se desenvolveu esse desentendimento. Mas a princípio, né, após as vítimas terem ido embora desse posto de combustíveis, estavam subindo ali a rodovia Mábio Gonçalves Palhano, né, e aí eles teriam sido atingidos ali mesmo, naquela região da Palhano, e o motociclista junto com o garupa, né, o Samuel e o garupa, Cid, eles teriam voltado ali mesmo na contramão e aí então acessado à esquerda também na contramão, na rua então em que esse homem ele acabou ficando sem vida, né? O Samuel acabou morrendo, então assim, até como uma forma de tentar fugir mesmo dos suspeitos, ele teria invadido a contramão, enfim, mas foi um caso aí que chamou bastante atenção, mas que já está sendo investigado pela Polícia Civil e daqui a pouco o Silvano Brito vai trazer mais detalhes a respeito disso também. O Edson, esse caso chamou bastante atenção, né? Eu vi nas imagens ali que tem uma câmera de segurança, e eu não sei se aquela câmera de segurança é da CMTU ou não, da Prefeitura de Londrina, que com certeza absoluta deve ter flagrado a ação dos criminosos, né? Exato, Cid. Ali é o seguinte, naquele ponto nós verificamos duas câmeras. Essa câmera 360 graus, que é uma câmera muito parecida com as que são gerenciadas pela Guarda Municipal e também pela CMTU. E tem uma outra câmera, Cid, que está um pouco mais atrás no sentido de direção, né? Estava na contramão, então vou imaginar no sentido da direção estava um pouco mais atrás. Aquela câmera a gente imagina que seja do condomínio Alphaville 1, porque tem um poste ali separado dos outros e tem uma câmera, conforme essas mais tradicionais que a gente vê nas ruas, a câmera apontada ainda para o sentido contrário. Então, é algo que pode mostrar também, a depender se os suspeitos passaram ali por aquela rua, pode mostrar alguma coisa. Agora, essa 360 graus, nós não temos a confirmação ainda se é uma câmera que foi instalada pela administração do condomínio ou se é uma câmera gerenciada pelo município, apesar que o modelo, né, esse 360 graus é muito parecido com o que a gente vê aqui nas ruas de Londrina. Edson, esse rapaz, o delegado já conseguiu fazer algum levantamento? Se tanto a vítima que faleceu, Samuel, quanto o outro rapaz que foi encaminhado ao hospital, já tinham antecedentes criminais, eram pessoas ligadas à criminalidade? O que eles estavam fazendo naquela região? De onde eles seriam? Ô Cid, as informações ainda são muito preliminares, né? O Dr. João Reis, ele tem como protocolo, né, dar informações básicas a respeito do crime e não entra muito em detalhes, até para, segundo ele, não atrapalhar qualquer tipo de investigação que esteja sendo feita pela Polícia Civil. Pelo que foi apurado, tanto o Samuel quanto o garupa, né, que não teve a identidade confirmada pela Polícia Civil, para nós profissionais da imprensa, eles não teriam nenhum tipo de passagem pela polícia. Por isso que o Dr. João Reis, ele sustenta de que essa morte tenha se dado por um outro fato ali, como o doutor disse até um termo na entrevista coletiva, no calor do momento, né, eles estavam ali pós-trabalho, saíram do bar onde eles trabalhavam, que é dentro de um shopping na Zona Leste, eles ainda teriam passado por um outro lugar, como se fosse uma balada ali, um estabelecimento fechado que fica na Avenida Higienópolis, ficado por lá até por volta das 3h30 da manhã e depois saindo de lá que eles foram até a conveniência desse posto de combustíveis para continuar ali bebendo, jogando conversa fora e tudo mais. Isso é o que foi apurado até o momento pela Polícia Civil. Agora a região e tudo mais, ainda detalhes que não foram repassados pela Polícia Civil até nós. Por enquanto não dá nem para ter 100% de certeza se a confusão, se essa discussão começou no posto ou se terminou ali, né? Se já tinha essa discussão anteriormente, né? Exato, até porque também, né, Cid, a vítima, ela saiu de um lugar onde ela trabalhava, ela foi em outro,
aparentemente fora já do seu período de trabalho e foi ainda para esse posto. Então agora, né, isso a gente já viu em outros casos também, a Polícia Civil ela vai fazer uma espécie de mapeamento para entender qual foi a rota feita pelas vítimas, se vítima e suspeito elas se encontraram, teve ali algum local em comum ou se realmente o ponto de encontro deles foi nesse estabelecimento, né, nessa conveniência desse posto de combustíveis e se todo ali esse desentendimento teria realmente acontecido lá ou se foi algo que já foi arrastado de outro lugar. Aproveite só para fazer uma observação, por isso que é importante, né, essa investigação, essas informações mais apuradas que a Polícia Civil vai ter. Por exemplo, naquele acidente ali da 445, em que o motorista da BMW bateu na traseira do motociclista, a vítima lá, o Carlos Daniel de Oliveira. As primeiras informações diziam que os dois tinham brigado numa balada. Depois, o doutor Edgar Soriani verificou que o Carlos estava numa balada ali na rua Prefeito Faria Lima e o autor desse atropelamento, né, dessa colisão traseira que resultou na morte do Carlos Daniel, ele estava em outra balada e passava ali na Avenida Higienópolis. Quer dizer, informações que vieram desencontradas, a Polícia Civil apurou, verificaram que eles não tiveram nenhum desentendimento anterior, somente aquele, né, a batida, a colisão frontal que acabou na morte do Carlos Daniel. Então, por isso que nesse momento, né, a Civil vai começar a mapear os locais onde cada um, né, seja dos suspeitos ou então das vítimas, eles passaram para depois entender aonde foi que eles se encontraram e como é que desenrolou, infelizmente, esse caso que terminou em tragédia.